Beleza. Tempo de aula. Pelo amor de Deus, gente, vamos institular aqui é um acordo entre a gente para sempre. Vai valer para sempre esse acordo. Para sempre, para toda a vida. Não existe aula particular de 1 hora. Eu vou repetir para você isso, que é muito importante. Não existe aula perfeita particular de 1 hora. 1 hora é tempo insuficiente para dar aula. 3 é tempo demais. 3 é ruim. A aula vai ser ruim. E a partir de 3 é loucura. A partir de 3 horas seguidas é loucura. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Aula particular é 2 horas. Ponto. Só tem um jeito. Ou você vai dar aula de 2 horas em 2 horas, ou você não vai dar essa aula. Então é muito importante você negociar 2 tempos de aula. Não, mas eu 1 hora só. Não dou 1 hora só. Contrata outra pessoa, eu te entendo, papapá. Enfim, o meu resultado acontece quando eu dou 2 horas de aula particular. Porque se eu não der 2 horas de aula particular, eu não vou poder fazer os outros passos que eu vou dar para vocês. Não vai dar para fazer o próximo passo. Então eu preciso ter 2 horas com o aluno. 2 horas. Nos primeiros minutos eu vou identificar ainda problemas dele em aula. Eu vou puxar exercício da manga para acompanhar ele ainda, para tentar desbloquear ele. O teu objetivo é desbloquear o aparelho dele aqui mental. O teu objetivo é pegar o aparelho dele e desbloquear o aparelho dele, para que ele consiga fazer aquela questão, para que ele consiga resolver aquele problema, para que ele te contrate de novo, te indique. Seja seu cliente fã. Esse é o teu objetivo. Porque você chegou nele e ele precisa de você, então você vai ajudar ele. Gente, aula particular economiza tempo do aluno. Ele gastaria horas tendo que ler o livro, horas vendo vídeo lá na internet. Às vezes o cara é muito ocupado, vem de uma família muito boa. Pode se dar o luxo de pagar para uma aula particular. 2, 3 mil reais para ter aula. Qual o problema? Nenhum. Você tá lá para isso. Mas para ajudar ele a ganhar tempo. Não para ser um explicadorzinho que vai lá ficar assim, né, meio que, vamos fazer mais um aqui, vamos tentar tal. Não, gente, aula particular é planejamento. E 2 tempos é o mínimo. 3 tempos eu não arriscaria. Nunca. Cansa. Torna chato. É incômodo. Você fica tempo demais. Você vai sentir isso dando aula numa prática. Gente, eu já dei 6 horas seguidas. Eu sei do que eu estou falando. A pessoa me pagava para dar 6 horas seguidas. É extremamente extenuante. Eu dei várias aulas de 6 horas seguidas para a mesma pessoa. Que tinha uma performance alta. E foi horrível. E é horrível. Não vale a pena. 2 horas. Beleza. Intervalo. Toda aula tem que ter um intervalo. Gente, isso é científico. Você tem que educar o seu aluno. A aula precisa ter um intervalo. Deu 50 minutos, beleza. Vou no banheiro, vou beber uma água, vamos descansar, fala sobre alguma coisa, muda de assunto, pergunta sobre a vida dele. Pô, cara, depois que tu se formar, depois que tu passar no concurso, o que tu vai fazer? O que tu quer fazer? O que tu gosta de fazer? Tira a atenção dele da aula. Isso é científico, gente. Isso é base científica. 50 minutos é o tempo de atenção e retenção máxima. Depois disso, acabou. Você só vai fritar a mente do cara. 50 minutos, 55, 1 hora, parou, intervalou, brincou, fez uma coisa, falou sobre outro assunto, foco na atenção total de novo. Você vai resgatar a mente dele para os próximos 50 minutos de aula. Tranquilo, vai ter ele ali no full time. É assim que funciona. É assim, é simples assim. Tá? Então, foca nisso e você vai dar uma aula muito melhor. Então isso tudo é o tempo de aula. 10 minutos de intervalo, sempre tenha 10 minutos de intervalo. Memorização e atenção. Esse é o ponto que está intimamente ligado com o outro. É importante você educar o seu aluno, tá? Que é o último cliente. É importante você educar ele. Você explicar para ele como funciona a memória humana. A gente, mesmo fazendo, mesmo praticando, não retém 100% no dia seguinte. Daqui a uma semana, esse conteúdo só vai reter 10% se você não revisar. Qualquer conteúdo, a gente não retém mais do que 10% depois de uma semana. Se você hoje estudar, der aula
sobre um assunto, ficar extremamente versado, tiver retenção de 100% desse conteúdo hoje, daqui a uma semana a sua retenção é 10%. Você vai esquecer 90% desse conteúdo, tendo aprendido 100%. Você cai para 10%. Se você fizer uma revisão no meio do caminho, você volta para o 100%. Uma. Então é importante você educar o seu aluno como estudar. As pessoas não sabem estudar. É importante você educar o seu aluno em relação a isso. Ou seja, essa pausa de 10 minutos é importante para o cérebro relaxar, dar uma pausa, dar um break e voltar mais 50 de atividade. Isso vai ajudar na sua atenção e na memorização. Ajuda nos dois processos. Então educa o seu cliente para que você consiga ter uma aula perfeita. E aí você vai ter a melhor aula do mundo, ele vai ter um feitual incrível.